Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa, a penúltima sessão do seminário deste ano, que dedicamos ao tema alargado, a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. Estamos então para a nossa penúltima sessão, já claramente, como aliás nas sessões anteriores, no quadro da história contemporânea. A sessão de hoje será dedicada ao tema a sinodalidade na Diocese da Guarda, na recepção do Concílio Vaticano II. Para concluir, para abordar o tema connosco, temos Henrique Santos, doutor em Teologia na especialidade de História da Igreja e padre da Diocese da Guarda, que eu passo a apresentar muito rapidamente a partir da ficha do seminário que terá chegado a todos, ou pelo menos a alguns. Nasceu em 71, no Cadaval, em Lisboa, tendo sido ordenado sacerdote em 95. Licenciado e doutor em Teologia, especialidade de História da Igreja, pela Universidade Pontifícia Comilhas de Madrid. É atualmente membro do Colégio de Consultores da Diocese da Guarda, cônego do Cabildo da Sé e membro do Conselho Presbiteral daquela Diocese. Desempenha ainda as funções de coordenador do Secretariado Diocesano da Cultura e Comunicações Sociais, diretor do Departamento da Pastoral da Cultura e do Diálogo Interreligioso e pároco da Guarda, São Miguel, Arrifana, Gonçalo Bocas e Jarmelo. Foi professor auxiliar e regente da Unidade Curricular de História da Arte e membro do Conselho Científico do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da Universidade da Beira Interior, bem como professor no Instituto Superior de Teologia das Beiras e Douro. Desempenhou ainda atividades letivas na Universidade Católica Portuguesa em Viseu, no Seminário Maior da Guarda e nas escolas secundárias de Trancoso e Covilhã, tendo também colaborado com o CEPES da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre as suas publicações destaca-se a recepção do Concílio Vaticano II na Diocese da Guarda. Foi precisamente o conhecimento desta publicação que nos fez convidá-lo para esta sessão do seminário, estando nós a tratar de questões relacionadas com os sínodos, com os concílios em Portugal e também, obviamente, a própria recepção do Vaticano II e, neste contexto, o Vaticano II na Diocese da Guarda. Agradecendo muito o acolhimento ao convite que fizemos, eu vou passar de imediato a palavra. Nós teremos, como habitualmente, uma primeira parte expositiva e depois uma segunda parte de diálogo. Nesse momento abriremos os microfones para que todos possam perguntar. Nessa altura será também possível perguntar através do chat, se for o caso, mas também de viva voz. Muito obrigado. E então, Luís, não sei se tens que abrir o microfone ou está pronto para... Está pronto. Ok. Mas tem que abrir o microfone. Exatamente. O seu pai da Riga tem que clicar no... Ok. Certo. Ok, agora penso que já me faço ouvir. Perfeito. Então, uma boa tarde a todos os que estão a participar e uma palavra de agradecimento pelo convite que me foi dirigido, que foi formulado, por esta oportunidade de poder falar um bocadinho sobre um tema de estudo que a mim me disse muito e continua a dizer muito, e que tem a ver com o espaço onde, de alguma forma, também trabalho. Tem a ver com o Concílio Vaticano II e tem a ver com uma característica, obviamente, que faz parte da vida da Igreja, que é precisamente a da sinodalidade. Ora, eu vou tentar ser sucinto, embora a minha exposição me pareça a mim que seja extensa. Vou tentar abreviar pelo menos das partes menos importantes, que depois certamente em publicação aí depois estará tudo. Portanto, o que é que eu fiz? Eu dividi esta comunicação em duas partes, uma bastante breve e a outra, essa sim, o corpo do trabalho, mais extensa. A primeira é apenas um ponto da situação, para dizer simplesmente que a sinodalidade faz parte da Igreja, pertence à Igreja, nasce nas Escrituras, ela já é vivida
nos Atos dos Apóstolos, nas comunidades primitivas, e depois, ali nos primeiros séculos, está ali muito presente e é ali muito vívida. Mais tarde, como todos sabemos, ela acaba por rarear um pouco e segue duas direções diferentes, no Ocidente, no Oriente, até que depois celebramos o Concílio Vaticano II e novamente se recoloque aí a questão a questão da sinodalidade, que é necessário reencontrarmos a sinodalidade. Ora, em relação à sinodalidade, no esquemazinho que eu no PowerPoint que pedi a divulgação, eu colocava lá que ela é o caminhar dos cristãos com Cristo e para o reino de Deus, é a união com toda a humanidade. E fui buscá-lo, obviamente, à Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o documento final, produzido agora recentemente. Ela é a dimensão constitutiva da Igreja. Ela significa o estilo de vida e missão da Igreja que corresponde à sua natureza de caminhar juntos e reunir-se em Assembleia do Povo de Deus, convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Por isso ela é tão antiga como a própria Igreja. Apesar do termo só ter surgido pela primeira vez em Santo Inácio de Antioquia, a verdade é que ela é a nota identitária e permanente da Igreja peregrina e desde logo da Igreja peregrina primitiva também. Ela indica o específico modus vivendi et operandi da Igreja, povo de Deus, manifesta e realiza concretamente o ser comunhão, no caminhar juntos, no reunir-se em Assembleia e no participar ativamente de todos os seus membros na missão evangelizadora. Ela nasce na Escritura e por isso falava nos Atos dos Apóstolos, concretamente no capítulo 6 e depois no capítulo 15. Aí encontramos que o povo de Deus foi chamado ao exercício comunitário do discernimento da vontade do Senhor ressuscitado. No caso dos 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foram escolhidos com o encargo do serviço das mesas, ou então, isto no capítulo 6, ou então, mais tarde, aquilo que ficou para a história como o primeiro concílio, propriamente dito dentro da Escritura, o Concílio Apostólico de Jerusalém, acontecido ali entre 49 e 50, e que se relacionou precisamente com as tradições judaicas, concretamente a questão da circuncisão, da não circuncisão. Mais tarde, já fora das Escrituras, logo na Igreja primitiva, encontramos aqui o Santo Inácio de Antioquia, não é? A falar-nos que os cristãos caminham juntos, em fidelidade à doutrina apostólica e, sobretudo, na celebração da Eucaristia, sob a guia do Bispo, sucessor dos apóstolos, no exercício ordenado dos diversos ministérios e primada comunhão no recíproco serviço. A Igreja sempre teve estas estruturas e processos eclesiais de natureza sinodal, bem como eventos sinodais pontuais, em que foi convocada pela autoridade competente e segundo procedimentos específicos determinados pela disciplina eclesiástica, envolvendo diversas maneiras a nível local, regional e universal todo o povo de Deus, sob a presidência dos bispos em comunhão colegial e hierárquica com o Bispo de Roma, para o discernimento do seu caminho e de questões particulares e para a tomada de decisões e orientações à ordem ao cumprimento da sua missão evangelizadora. Já nos finais do século II e princípios do século III, praticamente durante todo o século III, encontramos a realização de vários sínodos, sobretudo foram para a defesa da fé e da disciplina. E por isso a questão dos lápis e do batismo dos hereges dominou os sínodos ali durante o século III. E as determinações que, entretanto, foram assumidas acabaram por ser levadas a toda a região e acolhidas por todas as igrejas dentro de uma determinada região. No século IV, encontramos ali então a realização do primeiro concílio ecuménico, o Concílio de Niceia, os tais 1700 anos que disputaram também um pouco esta iniciativa do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, acontecido ali precisamente no ano 325, e que foi um marco que modificou a Igreja, sem dúvida, não lhe retirou a nota de sinodalidade, é uma verdade, mas modificou-lhe, deixou de ser fundamentalmente
uma nota que teve a ver com a liturgia, como era até aqui fundamentalmente, mas passou a ser mais de questões de fé e de alguma forma também anulou um pouco a pluralidade das escolas e tradições teológicas que entretanto existiam. O século IV dá-nos também conta de províncias eclesiásticas que começam a surgir e onde a sinodalidade se foi exercitando e se realizou, sobretudo, através desta realização de sínodos, mas já numa dimensão mais provincial. E por isso podemos dizer que a sinodalidade fica garantida, e por esta altura, no Oriente, muito concretamente, fica garantida pelo reconhecimento da pentarquia, não é? A começar pela preeminência dada à sede de Roma, logo a seguir de Alexandria, Antioquia, mais tarde Constantinopla, depois Jerusalém. No Ocidente, esse reconhecimento foi sobretudo através do reconhecimento do primado da Igreja de Roma. Também interessa saber, obviamente, que neste primeiro concílio ecuménico estiveram presentes as igrejas orientais, mas também o Ocidente se fez presente através dos legados do Papa, e por isso a sinodalidade, a universalidade da Igreja, de alguma forma, esteve presente nesse primeiro concílio, e daí o facto de ele ser ecuménico, portanto, ser universal e ser para toda a Igreja. Ora, com o virar do milénio, com a separação entre Oriente e Ocidente, o Oriente fica muito ligado a este esquema dos sínodos patriarcais e metropolitanos e constitui também o sínodo permanente no Ocidente. A questão dos sínodos foi-se diluindo e foi afiançando sobretudo a questão do exercício da autoridade do Papa. Aparece-nos o sínodo de Roma, muito composto pelos bispos da província romana, e esse sínodo foi, de alguma forma, assumindo as funções do Conselho do Papa, ao Conselho do Bispo de Roma, e os sínodos das igrejas locais acabaram por perder alguma preponderância e algum valor, até porque, por esta altura, o poder régio, não é, assume domínio e, por isso mesmo, também perde-se esta riqueza que até aqui nos primeiros séculos e que no Oriente continuou a viver-se. Apesar da vida monástica e dos capítulos das igrejas, das ordens mendicantes, ter trazido um pouco o espírito da sinodalidade, a verdade é que mais tarde, com o Concílio de Trento e com toda a questão da reforma luterana, sabemos que se impôs um tom apologético na própria Igreja do Ocidente, e embora tenham estado presentes os bispos aí no sínodo, ou melhor, no Concílio de Trento, a verdade é que o seu voto não foi tido em conta, não tiveram direito de voto, mas antes que, enquanto bispos, mas enquanto apenas delegados dos poderes reais, dos príncipes. Portanto, havia esta necessidade intrínseca da própria Igreja, com o caminhar do tempo, da necessidade de exercitar a prática sinodal. E eis que nos aparece então o Concílio Vaticano II, onde a questão da sinodalidade é colocada de uma forma muito evidente, sobretudo através da Lumen Gentium, não é? E também do decreto Christus Dominus. Portanto, apenas uma simples introdução, não para pessoas especializadas, como é o caso dos interlocutores que eu tenho, mas para o leitor comum que esteja afastado daquilo que é a essência da Igreja e que tem a ver precisamente com esta capacidade de caminhar junto, de diálogo, de comunhão, de reflexão em conjunto. Ora, agora passo precisamente àquilo que é o âmago do trabalho em questão, que é a renovação acontecida dentro da própria Diocese, neste âmbito da sinodalidade, e a propósito precisamente do Concílio Vaticano II. Em relação a essa renovação,
o primeiro ponto que foi o mais evidente, que foi aquilo que aconteceu praticamente em todo o lado, teve a ver com a liturgia. Portanto, foi o ponto mais evidente de abertura à participação e à compreensão de uma igreja que se pretendia, que se necessitava mais compreensível, aliás. Portanto, estas mudanças foram sobretudo de caráter prático. Apesar de ter havido uma percepção desta nova teologia, a reformadora, e das próprias reformas em si, a renovação era fundamental para a compreensão e a participação de todo o povo de Deus na vida e na ação da Igreja. E concretamente nas celebrações, que eram em latim, e a maior parte das pessoas não entendiam, e mesmo até os próprios ritos eram simplesmente desconhecidos. Não esquecer, por esta altura, as comunidades, sobretudo as pessoas mais velhas, recordam-nos que aquilo que faziam quando se celebrava a missa era rezar o terço, não é? E daí a questão do gongo também, que chamava a atenção para um momento crucial e fundamental, sinal de que, obviamente, a liturgia não era compreendida. E por isso mesmo as pessoas assistiam à missa, não participavam na Eucaristia, assistiam à missa. Portanto, temos este testemunho, obviamente, que nos chega das pessoas com mais idade e que ainda viveram essa experiência dessa igreja pré-sinodal. Na Diocese, o ritmo da reforma litúrgica respeitou, obviamente, as determinações emanadas em concílio e promulgadas pelo Papa e pela Cúria Romana, e desta forma foi-se manifestando também a comunhão com toda a Igreja. Por um lado, houve alguns abusos, nós já sabemos que em todo o lado houve alguns abusos e algumas antecipações, mas esses abusos imediatamente eram controlados pelo Bispo Diocesano, mas acima de tudo houve uma conferência episcopal que entretanto surge e também uma comissão de liturgia que de alguma forma vai orientando esses trabalhos de reforma e de implementação das reformas no campo da liturgia. A verdade é que a Conferência Episcopal acabou por também ser a realização do desejo do Concílio Vaticano II em âmbito de igreja em determinadas regiões, em determinados países. O Bispo Diocesano manifestou, de facto, essa colegialidade de bispos de um determinado país, neste caso de um determinado território, mas na altura, sobretudo, do país, uma vez que o Episcopado português daria lugar à Conferência Episcopal e também foi consultado para determinadas reformas a implementar e, sobretudo, os novos rituais que se apresentavam para reflexão e para implementação. Ele fez essa consulta, foi enviando às comunidades, conjuntamente com alguns questionários, precisamente para obter algumas respostas e, desde aí, acabou por envolver também sacerdotes, leigos e as próprias celebrações para, desde aí, enviar à Conferência Episcopal também o resultado daquilo que eram as vivências diocesanas e aquilo que também era a sua percepção para essas novas implementações. Depois, obviamente, fruto da renovação impulsionada pelo uso do vernáculo, particularmente na celebração da Eucaristia, o Bispo Diocesano, por esta altura, em 1965, faz de facto um balanço muito positivo relativamente às assembleias litúrgicas, ao dizer que se nota nos leigos um considerável aumento de interesse pelos atos litúrgicos. Indo-se assim de encontro àquilo que pretendeu o concílio, evidentemente. De facto, a sinodalidade tem a sua fonte e o seu cume na celebração da liturgia e de modo singular na participação plena, consciente e ativa na reunião eucarística. Por isso, teve também um particular interesse a primeira concelebração eucarística acontecida na Sé Catedral, no dia 15 de abril de 1965. Tratou-se, obviamente, da missa crismal, que foi presidida naturalmente pelo Bispo Diocesano, que todos os anos convocava e apelava à participação de todos, mas particularmente do seu presbitério. Portanto, também uma nova realidade instituída pelo Concílio Vaticano II. Ora, depois de vermos a primeira reforma, foi aquilo que primeiro entrou, ainda antes mesmo da própria formação,
depois de termos visto esta renovação, falo agora da formação, porque de alguma forma, primeiro, foram surgindo estas mudanças, muitas vezes sem as pessoas as compreenderem, foram compreendendo à medida que também se foram implementando ou posteriormente, e por isso falo a seguir da formação. E quando falo da formação, falo em primeiro lugar da formação dos principais agentes, obviamente teve a ver com os sacerdotes na altura, e apenas os sacerdotes, já que o diaconado, e já lá iremos mais adiante, só muito tardiamente é que irá estabelecer-se, já não no tempo do bispo desta altura, mas já depois da década de 80. Então, o primeiro aspecto formativo prendeu-se com os cursos de atualização pastoral, que decorreram desde o Concílio Vaticano II até para lá da década do final da década de 70. Portanto, foram bastantes cursos que se realizaram, e refiro sobretudo os primeiros e aqueles que foram mais emblemáticos, mas os primeiros porque foram aqueles que foram mais impactantes, obviamente, na vida dos padres, na vida também de alguns leigos, porque houve bastantes leigos a participar e depois já mais para adiante também religiosos a participarem, mas eu vou ter presente esses aspectos que nos abrem, obviamente, a perspectiva da participação e da corresponsabilidade na missão da própria Igreja. Então, o primeiro foram os cursos de atualização pastoral. Começaram em 1966. Antes de mais, em relação à participação de que vos falava, inicialmente foram dirigidos apenas aos sacerdotes, um pouco dentro daquilo que era a mentalidade ainda presente, obviamente. Portanto, em primeiro aos sacerdotes, mas imediatamente a seguir começaram a abrir-se a religiosos e aos leigos. Depois, mais tarde também, fez questão de que os responsáveis por movimentos e grupos, que entretanto ou se renovaram ou se criaram, também foram fazendo parte e se foram convidando. Nota-se que em 1977, dos 106 participantes, estamos em 77, 16 eram leigos, 46 eram religiosas e apenas 44 eram sacerdotes, eram padres. Quanto ao número de participantes, temos dois polos. Temos aqui no ano 1970 60 participantes e em 79 temos uma média de 170 participantes, o que significa que não há uma dimensão propriamente muito considerável de participação. Tendo em conta que por esta altura, só em clero, portanto, em padres, nós superamos mais de 300 padres na Diocese da Guarda. Portanto, e tendo em conta que a maioria, talvez no final da década, a maioria eram padres, mas até lá a maioria, já vimos que nem sempre o maioria dos representantes foram padres. Portanto, há aqui algum absentismo, o que significa também que a formação propriamente feita neste enquadramento para toda a Diocese não foi propriamente o âmbito onde tivesse mais audiência, pelo menos em termos de clero, pelo menos em termos de sacerdotes. Quanto às temáticas, em relação às temáticas, temos em 1966 o primeiro curso, que foi um curso realizado transversalmente a todo o país. Se não foi a todo o país, pelo menos pretendeu chegar a todo o país. E foi, de facto, uma iniciativa do Episcopado Português. Foi uma iniciativa do Episcopado Português que teve essa pretensão e chegou a ter como ambição a reestruturação do próprio Episcopado, transformando em Conferência Episcopal, mas também a criação da Comissão Episcopal de Liturgia, precisamente para a implementação das reformas litúrgicas. E em plano diocesano, o objetivo deste primeiro curso foi a criação do Conselho Presbiteral, mas também do Conselho Pastoral Diocesano. A renovação
mental e espiritual do clero, dos religiosos e dos leigos. Portanto, estes objetivos estiveram presentes neste primeiro curso e já vamos ver que parece que continuam quase sempre com uma preocupação nos restantes, e em final de década de 70 ainda temos estas preocupações. Porque, entretanto, por exemplo, o curso, ou melhor, o Conselho Pastoral Diocesano acabou por nunca ser implementado. O Conselho Presbiteral sim, mas o Conselho Pastoral Diocesano só recentemente acabou por ser instituído dentro da própria Diocese. Por esta altura, também, neste primeiro curso, encontramos temas relacionados com o diálogo, com a comunhão, e, sobretudo, o diálogo e a comunhão entre clero e bispo. Fala-se muito na corresponsabilidade do presbitério e na necessidade de estruturas de realização prática de pastoral de conjunto, da implicação dos leigos e da promoção do laicado. Portanto, são preocupações, são objetivos que se têm, mas que já veremos que não foram fáceis de conseguir implementar. Um outro curso, o segundo, poderíamos assim dizer, manifestou-nos uma outra preocupação, que foi precisamente a das famílias, da pastoral familiar. E desta forma também se foi ao encontro daquilo que foi a preocupação do Concílio Vaticano II, não é? Que nos fala precisamente na humanegência das igrejas domésticas. E desde aqui a questão do batismo, da implicação de todo o povo de Deus, na vocação à participação na vida da igreja, na igreja que caminha em conjunto e na igreja que se quer missionária e evangelizadora. Portanto, estas preocupações estavam presentes por esta altura nestes trabalhos formativos. Um outro curso a seguir, estamos em 1969, fala-nos também da pastoral vocacional. E mais do que falar na vocação ao sacerdócio e na vocação do diaconado, por exemplo, que não abordou, a vocação aqui é, acima de tudo, a vocação dos pais, dos padrinhos, sobretudo para, através da tomada de consciência de que, pelo batismo, são povo de Deus e, por isso mesmo, devem participar ativamente na vida eclesial. No fundo, acaba por ser uma espécie de continuação daquilo que se tinha visto no outro anterior, embora, quando falamos aqui em pastoral vocacional, nós estivéssemos à espera de uma abertura nestas vocações, nas vocações ordenadas, por exemplo, de uma renovação, mas não foi isso que aconteceu e não foi isso que foi abordado nesta formação. Em 1970, fala-se, ou a formação é sobretudo dirigida às questões socio-religiosas, às dificuldades que começam a surgir dentro das vidas da vida das paróquias, das comunidades, e aquilo que se pretende refletir são as estruturas paroquiais e as estruturas supraparoquiais e diocesanas. Neste caso concreto, o arcebispo-estado, a relação dos arcebispo-estados com a diocese, com as próprias paróquias, e novamente surge a necessidade de se criar o Conselho Pastoral Diocesano, portanto, que ainda não tinha sido criado, volta-se a falar dele, mas também da necessidade, e isto é uma novidade, penso eu, a necessidade de criar os Conselhos Pastorais Paroquiais, esta não é novidade, mas a necessidade de criar o Conselho Pastoral Arcebistal, que funcionasse em ligação com os Conselhos Pastorais Paroquiais, mas também a ligação com o Conselho Pastoral Diocesano. Portanto, uma idealização que depois já demos conta de que não foi criado nesta década de 70, só muito posteriormente o Conselho Pastoral Diocesano, mas também os Conselhos Pastorais Paroquiais, muitos não foram criados, ou grande parte deles não foram criados, e muito menos o Conselho Pastoral Arcebistal, obviamente.
A semana seguinte, do ano seguinte, de 1971, voltou a falar no batismo e estudou sobretudo a pastoral do batismo, mas também a pastoral do matrimónio e a pastoral das exéquias, isto a propósito dos novos rituais que, entretanto, estavam prestes a aparecer e, de alguma forma, tinha sido feito algum inquérito à diocese, a algumas comunidades diocesanas, para que se pudessem pronunciar sobre os projetos de novos rituais. Por esta altura, estão os novos rituais em debate e em apresentação, e este curso serve para apresentar os novos rituais e as novas linhas teológico-pastorais ligadas precisamente com este tipo de pastoral, quer seja no batismo, quer seja no sacramento do matrimónio ou mesmo na realização das exéquias. Por fim, falo já no ano 79, deixo outros cursos pelo meio, com menos importância, porque este ano de 1979 volta-nos a falar da pastoral e, concretamente, o tema foi a pastoral de conjunto, onde se apresentam os fundamentos eclesiológicos, as exigências sociológicas, portanto, alguma repetição. Os agentes desta pastoral de conjunto, o bispo, o presbitério, os religiosos, portanto, podemos dizer que a teoria, a teologia, as estruturas estão presentes, fala-se delas, reflete-se sobre elas, estão presentes, mas em termos depois práticos há uma grande dificuldade em colocá-las na ordem de trabalhos, em se conseguir implementar. Este último curso formativo foi interessante porque, além de ter, como já tiveram os outros cursos anteriores, presença de religiosos e leigos, neste curso, depois dos trabalhos diários, houve à noite como que a porta aberta para a realização de debates, de alguma conferência, de algum debate sobre temas e assuntos relacionados com o concílio e com os documentos conciliares, com a reforma conciliar, aberto a toda a gente. E, de facto, segundo aquilo que eu pude observar nos jornais, houve alguma participação de gente que estava interessada em participar e em aprofundar o seu conhecimento nesta igreja que se queria renovada e na novidade que estava a chegar do concílio. Embora estejamos praticamente a 15 anos, não é? A 15 anos da realização do concílio, a verdade é que havia muita coisa, como é normal, que ainda não tinha entrado, não é? Quanto às conferências eclesiásticas, portanto, houve estes cursos formativos, falava-vos de algum absentismo por parte do clero, mas, por outro lado, o clero depois estava presente nas conferências eclesiásticas. As conferências eclesiásticas eram encontros de cleros já estabelecidos muito tempo antes, mas que, por esta altura, foram espaço de acolhimento também, não apenas da reforma para elas, mas também de assuntos que se queriam renovados e reformados para o próprio clero. De forma que grande parte do clero, ou grande maioria do clero, se não absorveu a formação no espaço dos cursos, desta semana de estudo que se realizava a nível diocesano, depois estes cursos eram como que um prolongamento para o clero desses cursos, entretanto, realizados. Portanto, as temáticas acabaram por chegar portanto, como formação também para os restantes padres que não participavam nesses encontros a nível diocesano. As conferências eclesiásticas, em si, como instituição ancestral, poderíamos dizer que eram bastante sinodais. Porquê? Porque, embora tratassem de assuntos de casos de moral, de casuística, etc., de questões de direito canónico, essas coisinhas todas, a verdade é que os sacerdotes deviam sempre preparar temas para haver diálogo entre eles, para haver debate entre eles.
Portanto, pelo menos era isso que se depreende, ou isso que se depreende, por exemplo, dos estatutos que foram renovados num sínodo acontecido em 1950, mas também do Código de Direito Canónico de 1917, que fala destes mecanismos de formação e de encontro. Claro que tinha outros objetivos por trás, mas também a comunhão eclesial, por exemplo, ou a comunhão do clero, por exemplo, era um dos objetivos. Portanto, são estruturas que se renovaram, felizmente também foram renovadas e adaptadas, embora demorasse algum tempo, mas para todos os efeitos marcam positivamente o aspecto da sinodalidade já existente. Quanto aos temas, só muito tardiamente é que começam a surgir temas de estudo relacionados com o Concílio Vaticano II. Os primeiros foram precisamente de alguns cursos que foram levados, mas só já perto do ano ou do entrar da década de 70. Quanto à formação laical, em relação à formação laical, era uma necessidade, obviamente, e a verdade é que foi-se fazendo através de alguns acontecimentos. A verdade é que nós aqui não podemos, além dos acontecimentos diocesanos, de que não temos muito registro, por mais que procuremos, não temos demasiados registros. A verdade é que há um trabalho que é necessário ser feito, está por fazer, a nível das paróquias. E só aí é que nós podemos avaliar até que ponto é que houve uma formação e uma informação sobre as temáticas conciliares, sobre até mesmo o andamento do próprio concílio. Portanto, sem esse estudo, torna-se muito difícil nós compreendermos, de facto, de que forma é que o concílio chegou às comunidades e mesmo até de que forma é que as próprias comunidades foram capazes de viver sinodalmente toda a reforma que estava a acontecer. Não sabemos até onde é que, mesmo até os grupos que estavam organizados por esta altura, até onde é que esta gente contribuiu para a compreensão e até mesmo para a participação e para a própria missão da Igreja, não é? Tendo em conta que havia movimentos sérios, havia movimentos trabalhadores, como era a Ação Católica, por exemplo, não é? Quer dizer, era um estudo que era necessário aprofundar para entendermos até onde é que foi efetivamente esta ação dentro das próprias comunidades cristãs localmente. Quanto à própria diocese em si, encontramos, por exemplo, as celebrações do Jubileu Extraordinário do Concílio, quando o Papa Paulo VI, na Constituição Apostólica Miríficos Eventos, promove, precisamente com o intuito de que era necessário formar no espírito e doutrina conciliar. E depois as indulgências que as pessoas podiam adquirir, alcançar através da participação da instrução dos decretos conciliares ou pregações em algumas missões populares em que participassem, etc. Temos também algumas conferências que foram realizadas muito concretamente sobre o concílio e sobre alguns assuntos em matéria conciliar, sobretudo em algumas sedes da Arciprestado, como foi o caso da Guarda ou da Covilhã. Portanto, foram os dois grandes meios onde estas coisas aconteceram. E sim, a Ação Católica e os cursos de cristandade desenvolveram trabalho, não apenas participando, mas também algum trabalho ativo, dinâmico. Por esta altura está a construir-se, por exemplo, por parte da Igreja, um centro cultural na Covilhã, e o objetivo desse centro cultural era precisamente fazer conferências, debates, reflexões, estudos, e fizeram-se bastante sobre o Concílio Vaticano II. Portanto, estamos a falar numa outra parte da Diocese, que é o sul da Diocese, que é precisamente o da Covilhã. Quando foi o Ano da Fé, promovido em toda a Igreja, também foi mais uma oportunidade de promover o Concílio Vaticano II e os ensinamentos do Concílio Vaticano II. Agora, entramos num outro patamar, que é precisamente a renovação das estruturas da vida da Igreja por esta altura. E refiro-me concretamente à Cúria Diocesana, ao capítulo dos cônegos e também ao Colégio de Consultores e ao Colégio de Assuntos Económicos. Obviamente que a Cúria Diocesana dispensa apresentações, não é?
é sem dúvida um dos âmbitos permanentes da promoção da comunhão e da sinodalidade. Porém, aqui na Diocese da Guarda, ela não se renovou logo no princípio, senão que já só muito perto do ano de 1980. Até lá, encontramos algumas nomeações feitas em 1968, e essas nomeações, que supostamente seriam de renovação, não, foram para novos elementos da Comissão de Vigilância pro Predicazione, a Defesa da Fé, a Comissão de Administração dos Bens Eclesiásticos, a Comissão Administrativa dos Seminários e a Comissão Disciplinar dos Seminários. Portanto, os próprios nomes já dão a entender que a Cúria diocesana implementava, acima de tudo, algum rigor de controle em várias vertentes. A Cúria mantém até bastante tarde exames de pregador, de repetição, de confessor, e praticamente nós não encontramos muito mais atividade da Cúria diocesana, pelo que nós podemos de facto dizer que houve um espírito de disciplinação, além de não ser transformado pelo espírito conciliar, antes pelo contrário, se foi agravando à medida que a contestação verbal ou de absentismo avançava por essa diocese. Por isso, podemos de facto afirmar que a Cúria não foi central, antes, pelo contrário, foi centralizadora. Não foi um instrumento de participação, nem de comunhão, e muito menos de missão no novo rumo do concílio. E posso, de facto, afirmá-lo porque, claro, a culpa está um pouco também em quem nomeia, e pelo estudo, entretanto, feito, que foi um pouco ao jeito do bispo diocesano, não é? Também ele foi centralizador, que por medo, ou por vontade de não mexer na forma monárquica de governar, acabou por não delegar funções. Agora, passo a falar muito sinteticamente do capítulo dos cônegos, do Colégio de Consultores e do Conselho para os Assuntos Económicos. Portanto, tanto o capítulo dos cônegos como o Colégio de Consultores, de alguma forma, na maior parte das dioceses eles coincidiram, e o Conselho para os Assuntos Económicos também, e por isso coloquei todos juntos. E era uma das estruturas, ou foi uma das estruturas, que o Concílio Vaticano II também reanimou, reafirmou, acima de tudo, como estruturas renovadas, não é? Mas, na realidade, o cabido não foi importante como estrutura de sinodalidade no governo da Diocese, apenas como uma instituição secular, venerável, de dignidade, de oração na catedral e de consulta sobre alguns aspectos, muito poucos, relacionados com o património e com as finanças, sobretudo a construção de alguns colégios, pouco mais. Quanto ao Colégio de Consultores, por esta altura não foi constituído, e o mesmo aconteceu com o Conselho para os Assuntos Económicos, porque alguns conselhos que foram dados eram aqueles que o bispo pedia ao cabido, precisamente para alguma desta administração mais pontual e de maior envergadura. Um outro aspecto, que é a ação pastoral, a criação de estruturas, portanto, a outra parte da ação pastoral, esta foi a renovação, agora a criação de estruturas, de acordo com o espírito conciliar, de estruturas de serviço e de vida sinodal. O Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral Diocesano. Em relação a estes dois órgãos, eu vou tentar resumir, sintetizar o mais que posso, porque parece que não tenho muito para lá dos 10 minutos, não é isso? Em relação ao Conselho Presbiteral, foi criado em 1967, portanto, em 21 de novembro de 1967. Isto 6 meses depois da Conferência ou da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa ter emitido o decreto precisamente para que se constituíssem
A primeira reunião aconteceu no dia 9 de janeiro de 1967, mas a representatividade deste Conselho Presbiteral deixa muito a desejar. Por esta altura, o Bispo Diocesano fez a reformulação dos arciprestados e só aparecem 7 representantes do clero arciprestal. Os outros eram representantes do cabido, etc., portanto, das estruturas existentes, e dos outros que eram convidados, que tinham a ver precisamente com os meios de comunicação social, com as comissões diocesanas de pastoral, os arciprestes, e não havia muito mais que essa participação. Há uma reforma em 1961 e passam a existir 19 arciprestados. Em termos participativos de representatividade de clero, podemos dizer que há um aumento significativo. Voltam a ser renovados os estatutos em 1975, mas não há grandes mudanças estruturais, à exceção de entra nesta altura um representante dos ministérios laicais. Portanto, estamos em 1975. Portanto, nesta altura, e só nesta altura, é que nos aparece esta preocupação por tornar presente no Conselho Presbiteral alguém que represente os ministérios laicais instituídos e não instituídos. Concretamente, os novos estatutos passam aqui por apresentarem uma linguagem à comunhão e também não apenas à comunhão entre os sacerdotes, mas também com todo o povo de Deus. São aspectos que eu tento sintetizar para vos apresentar aquilo que de mais essencial aqui foi abordado, como foi, por exemplo, a questão do diaconado permanente, que apareceu apenas uma vez em Conselho Presbiteral, para se dizer que o diaconado permanente não fazia sentido ser instaurado porque não havia necessidade de diáconos permanentes. Havia bastantes padres, não havia necessidade de diáconos permanentes. Em contrapartida, questões como as festas religiosas ou a atuação dos fotógrafos nas assembleias litúrgicas ocuparam reuniões do Conselho Presbiteral, algumas bastantes horas e bastantes reuniões. E questões que o concílio pedia para serem instauradas, não é? Por vezes foram passadas quase por alto. E a mentalidade que está subjacente, portanto, os diáconos, não vale a pena serem ordenados, não vale a pena sequer refletir sobre o assunto, porque não fazem falta. A questão de não fazer falta. Em 1968, o bispo da Diocese diz claramente, em 1969, perdão, que o funcionamento do Conselho Presbiteral não era uma referência. E também, numa das atas, já mais para adiante, por volta de 74, por aí, podemos encontrar um apelo do Bispo Diocesano à unidade do presbitério, mas também uma referência a um documento que foi escrito ao Conselho Presbiteral, onde esse documento fala na necessidade de democratizar as estruturas da Igreja. Pelo que podemos, de facto, concluir que existia uma sensação de inoperacionalidade do Conselho, que, de certa forma, conjuntamente com as ocupações profissionais de muitos padres por esta altura, pode ter justificado a ausência às reuniões. Apesar das naturais dificuldades de implementação, o Conselho Presbiteral tornou-se, efetivamente, uma estrutura permanente para a atuação da sinodalidade. E o Bispo aproveitou bastante as sugestões nele emanadas, o que fez dele um órgão sinodal, apesar de não podemos esquecer que grande parte dos membros, até determinada altura, não eram expressão suficiente do presbitério, uma vez que alguns elementos que sempre estiveram presentes manipularam muitos assuntos e decisões, o que terminou o absentismo, e as cartas foram várias, dirigidas ao Conselho a pedir esta tal democratização e a manifestar bastante desunião vivida em presbitério. Agora, a criação de várias comissões acontecidas por esta altura.
Em primeiro lugar, vou ser muito sintético agora, a criação de várias comissões diocesanas, a primeira, a Comissão da Sagrada Liturgia, Música Sacra e Arte Sagrada. Foram 3 comissões que foram instituídas ou constituídas simultaneamente e foram as primeiras a ser constituídas. Foram em 1965. Mas a verdade é que não há nenhum leigo presente em nenhuma delas. E, mais ainda, nenhuma delas produziu praticamente trabalho algum. Podemos concluir que durante mais de uma década estas comissões não contribuíram para uma renovação da Igreja enquanto órgãos de participação e ação, mas antes que usaram de um excessivo clericalismo que manteve os leigos à margem das decisões. E pior ainda, não assumiram a missão a que foram chamadas, apenas mantiveram uma fachada estatística. E estas palavras não são minhas, foram retiradas do Conselho Presbiteral. Segundo, a Comissão Diocesana de Cáritas. O caminho da renovação foi longo também nesta comissão. Só em 1978 apareceram novos estatutos que substituíram os que vigoravam desde 1956. Portanto, só este ano se assumiram a teologia, ou se assumiu a teologia conciliar de forma estatutária, concreta. Digo estatutária porque a forma de ação, cá está mais um caso em que é necessário ir concretamente ao movimento, ao grupo, para entender de que forma é que os leigos também foram transformando o grupo, não é? E de alguma forma o tornaram sinodal e o tornaram empenhado e até mesmo transformaram a forma de fazer caridade. Porque o bispo na altura falava numa espécie de caridade que obviamente não ia de encontro à nova teologia de distribuição equitativa, justa dos bens para todos. Quanto à Comissão Diocesana de Pastoral, ainda em relação à Comissão de Cáritas. Só nesta altura, por volta da década de 70, é que começa a assumir um trabalho de coordenação dos diferentes grupos existentes, como era não apenas o grupo da Cáritas, ou como era também os grupos de São Vicente de Paulo e outras obras que existiam de caridade, mesmo a nível diocesano e até a nível paroquial. Portanto, só nesta altura começa a assumir um trabalho de coordenação efetivo. Quanto à Comissão Diocesana de Pastoral e Secretariado Diocesano de Pastoral, foi criada esta comissão, foi criada e logo no princípio, em 1967, e nesta altura não tem um único religioso, nem um único leigo. Foi a precursora do secretariado diocesano de pastoral, e o objetivo era estruturar a pastoral da diocese no espírito dos documentos conciliares. Todos os cursos de atualização pastoral que foram feitos na diocese foram organizados por esta comissão, que depois os levou às conferências eclesiásticas com prolongamento. O trabalho de atualização na linha do concílio com os principais agentes pastoral, de facto, foi sério e levou a colocar em prática muitos votos e conclusões que se fizeram em cursos formativos. Depois surgiu mais tarde o secretariado diocesano. Mas aquilo que supostamente seria, em termos de representatividade, em termos de secretariado, um progresso, não foi, ou pelo menos não parece ter sido, uma vez que aquilo que era uma equipa de padres, não é, deu origem apenas a um secretário diocesano de pastoral. Portanto, deixou de haver uma equipa e passou a haver simplesmente um secretário. O que significa que há aqui alguns indicadores de déficit de sinodalidade. Apesar de o trabalho realizado, de facto, constituir bastante robustez. Tem sido um trabalho bastante robusto, bastante forte. Temos um secretário sem equipa, que trabalha sozinho, e, de facto, é um âmbito tão importante como era este da renovação da pastoral diocesana. E o secretário, só por esta altura, em finais da década de 70, é que começou a fazer parte do Conselho Presbiteral.
e não tem qualquer leigo na sua participação ainda. Continuam as propostas para a criação dos conselhos pastorais paroquiais por parte do secretariado, que não foram criados, como já referi, e o secretariado assumiu depois também a coordenação da pastoral diocesana e, mais para o fim, convoque dirigentes e responsáveis de movimentos e obras da diocese para uma reunião conjunta onde se começou a refletir a organização do secretariado diocesano pastoral e do Conselho Diocesano de Pastoral. Agora, entro na criação dos secretariados diocesano da imigração, do secretariado diocesano da família e do secretariado diocesano da catequese. Em relação ao secretariado diocesano da imigração, foi constituído com uma equipa e era bastante equilibrada. Era composta por um secretário, uma comissão de estudos e um grupo de delegados regionais. Nela encontramos sacerdotes e leigos, com uma abundante presença feminina e uma rede de relações que vai a cada uma das comunidades locais. O programa de trabalho estava em linha do que tinha sido apresentado pelo Episcopado Português numa carta pastoral em 1967 e que falava na necessidade da presença da Igreja através do trabalho missionário, laical, pelas visitas a missões itinerantes, pelo empenho das paróquias que desempenham um papel na retaguarda, pelo Serviço Católico de Imigração e pela criação do Dia do Imigrante. Portanto, tudo isto foi criado e foi promovido na Diocese. A equipa foi renovada depois em 1972 e encontramos pessoas com formação específica em determinadas áreas, como assistentes sociais, bancários, professores, etc., que deram um contributo importante neste secretariado. Só já na década de 80 que se começou a prestar atenção à pastoral do turismo. Secretariado Diocesano da Família foi criado em 1968. Foi composto por 2 assistentes orientadores e 3 casais. Mais tarde, em 1968, passou a integrar o Secretariado Diocesano de Pastoral e deu origem ao Secretariado de Educação Cristã e Família. Num relatório que encontramos do Bispo Diocesano à Cúria Romana, o relatório quinquenal de 1962 fala na existência de equipas de casais que fizeram cursos de preparação para o matrimónio, equipas de Nossa Senhora, da Sagrada Família e de Santa Maria, portanto, com movimentos de espiritualidade e de acompanhamento após o matrimónio, do movimento espiritual das viúvas e de algumas práticas de preparar os pais e padrinhos antes de se ministrar o batismo a crianças. Em 1977, encontramos um relatório que fala em equipas que continuavam a ser constituídas, especialmente equipas de CPM, equipas de Nossa Senhora e de CPB, portanto, equipas de preparação para o batismo. Agora, por fim ainda não, em termos de secretariados, sim. Por fim, os secretariados de Diocesano da Catequese, Secretariado Diocesano de Educação Cristã, da Infância e da Adolescência, Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Secretariado Diocesano para os Adultos. A Diocese da Guarda sempre conheceu o mesmo Secretariado Diocesano desde 1961, até ao final da década de 70. Ainda o concílio não se tinha realizado e já encontramos formação ministrada a catequistas, retiros e encontros diocesanos. Portanto, a sinodalidade, obviamente, já estava presente por esta altura. Este secretariado só tinha um secretário nomeado, mas acolhia em equipa os sacerdotes e também muitos leigos, onde se destacam as catequistas formadoras. Esta abertura situa-nos no espírito sinodal de trabalho coordenado em equipa e com a presença corresponsável dos leigos nas tarefas de programação, gestão e ação. No relatório quinquenal de 1972, podemos ler que o secretariado era composto por uma equipa central executiva e coordenadora, formada pelo secretário e mais 3 sacerdotes, e costumavam reunir trimestralmente. Colaborava com esta equipa um grupo de 13 catequistas, formadoras, que realizavam cursos, visitas de estudo, visitas às paróquias e preparavam catequistas para desempenhar bem a sua missão. Existia ainda em cada região, ou arciprestado, um sacerdote delegado do secretariado, que tinha por função coordenar a catequese nas respectivas regiões. Todo o trabalho era planeado e programado em conjunto,
no Conselho Diocesano da Catequese, em que estavam presentes todos estes elementos, bem como os arciprestes e o bispo diocesano. Começava também uma certa estruturação com grupos de adolescentes e jovens. Mas o embate com a nova mentalidade e a realidade socio-religiosa começava a acontecer. Em 1963, falava-se em crise. Começavam a levantar-se questões às quais era necessário responder, que tinham a ver com a imigração, com a dificuldade em acompanhar os adolescentes e jovens que correram massivamente às escolas ou com as exigências de novos catecismos, como era dito por essa altura. À margem do que sucedeu a nível nacional, surgiu o Secretariado Diocesano da Educação Cristã e da Infância e Adolescência e o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. Na sua constituição havia equipas plurais e a ação desenvolvida foi muito em linha do que vinha a suceder em contexto nacional por promoção da Conferência Episcopal. As grandes linhas de ação do Secretariado Diocesano de Educação Cristã da Infância e Adolescência passaram por dinamizar as catequeses a partir do diretório dos novos catecismos, bem como pela promoção do ensino religioso nas escolas. Formaram professores, catequistas, lutaram pelo direito a manter a Igreja no ensino público, fizeram jornadas de dinamização, promoveram retiros, cursos de pedagogia e promoveram encontros de professores de religião e moral. O Secretariado Diocesano Pastoral Juvenil nasceu por causa das novas exigências sentidas em todo o país e procurou coordenar e fomentar o trabalho que já se vinha a fazer por meio de ação católica e do escotismo. Por fim, Comissão do Fundo Diocesano. Com o objetivo de dar resposta à questão económica do clero, foi instituída a Comissão do Fundo Diocesano. Esta preocupação não era exclusiva da Diocese da Guarda, senão que era partilhada por outras dioceses, e a Diocese da Guarda fazia parte do grupo das dioceses do centro, onde depois de algum caminho feito em conjunto, se constatou ser inviável fundi-las numa só. Este assunto foi tratado em Conselho Presbiteral. Em dado momento foi refletida a possibilidade de uma federação do Fundo Diocesano com Coimbra, Leiria e Aveiro. A abordagem deste tema demonstrou uma metodologia muito sinodal. O Conselho Presbiteral deliberou convocar uma Assembleia Geral do Clero, que foi realizada a 22 de dezembro de 1971 e que foi precedida de reuniões assipestais preparatórias. Esta forma de trabalhar apenas vem provar que era possível ter-se percorrido um caminho diferente na recepção do concílio, muito mais participativo e num espírito de maior comunhão, em busca das inspirações do Espírito para realizar a missão. Na verdade, a questão económica era um problema sério, mas a assistência na doença, invalidez e velhice não era uma questão menor. Além disso, não podemos esquecer algumas motivações ligadas com a autonomia e como uma alternativa ao exercício do Ministério. Mas a Diocese, através do Fundo, também deu resposta a estas questões, ainda seguindo em conta a preocupação e diretivas do Concílio. Já o relativo às estruturas para manter um mínimo de subsistência não foi estabelecido, e as desigualdades entre o clero eram a grande preocupação do Bispo e também do Concílio, que defende que a remuneração deve ser fundamentalmente a mesma para todos aqueles que se encontram nas mesmas condições, como diz o Decreto Presbiterorum Ordinis. Conclusão e desafio. Este estudo pretende mostrar sinteticamente como a Diocese da Guarda, de uma forma global, recebeu a novidade do Concílio e até onde foi capaz de se converter a um novo estilo de vida e ação, quer seja por parte da hierarquia, quer por parte do laicado, na linha de sinodalidade. Abriu-se a porta da participação, comunhão e missão a todos os batizados na escuta atenta do Espírito. Ao que parece, a caminhada não foi fácil e muito menos célere. No entanto, seria toda a importância e necessidade que as paróquias e a diocese fomentassem a memória histórica para se apurar a história das comunidades crentes, porque sem ela dificulta-se o conhecimento da urgência evangélica das comunidades de fé e caridade. As comunidades de irmãos nascem com o cristianismo e constituem a base da vida cristã. E pronto, chego ao fim e agradeço a vossa paciência. Bem, muito obrigado pela intervenção. E então vamos agora passar ao segundo momento, ao momento de diálogo, de questões, de observações, de algum tipo de comentário que a intervenção possa ter então suscitado. Não estamos assim muitos, podemos abrir o microfone, pedir a palavra e perguntar. Se alguém desejar colocar a questão por escrito, também pode fazer, mas creio que não será necessário neste contexto.
E eu termino, obviamente, em primeiro lugar, agradecendo ao Padre Henrique Santos o ter de facto partilhado connosco o seu conhecimento sobre a recepção do Concílio e particularmente na Diocese da Guarda. Foi um gosto tê-lo connosco no seminário e nesta tarde. Pronto, agradecer também a todos os presentes que regularmente se têm reunido connosco e dizer que nós vamos encerrar por isso, o ciclo de 2025, agora já não numa perspectiva tão da abordagem histórica, mas por isso com uma abordagem mais recente em torno da própria recepção do sínodo sobre a sinodalidade. O próximo encontro, a 15 de dezembro, será abordado o tema do sínodo à sinodalidade, contributos e desafios da Igreja Católica Romana em Portugal. Teremos connosco o Padre Sérgio Leal, que é professor de Teologia Prática da Universidade Católica, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Tê-lo-emos connosco para a abordagem deste tema. A próxima sessão, melhor, regressará certamente à modalidade presencial e online em simultâneo, mas mais proximamente à data daremos conta da sua realização. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite.